Jurema. É. Sim. Sim, Fala que já começou. já começou. Então, bom dia a todos. Aqui. Obrigada pela presença, né? Então, hoje a gente vai ter mais uma roda de conversa, né? Eu sou a Aline, eu sou psicóloga e especialista em psicologia clínica e membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do Instituto Sede Sapiense. Também sou membro da Comissão de Psicologia e Povos Indígenas do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul. Vou apresentar a Jurema, né? Que é psicóloga, psicanalista, supervisora clínica e doutora em antropologia. Aí eu vou apresentar a convidada, né? Agradecemos a participação da Ana Lúcia Rossati, que é do povo Guarani Kaiowá. O nome dela, né, em Guarani Kaiowá é Randá Cunhã Potu Roru, que significa mulher, flor brilhante, carismática e comunicadora, conhecida como Anarandá. É professora de Guarani, atleta, atriz, locutora na rádio indígena da aldeia Bororó, em Dourados, digital influencer, acadêmica em gestão ambiental na UFGD e principalmente cantora rapper. Então seja bem-vinda, Anarandá. Jurema, você quer fazer alguma apresentação antes? Quer falar alguma coisa antes ou já começamos? Começamos, aí depois eu converso. Então, pode começar, Narandá, ficou combinado que você faria alguma apresentação, né? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz por estar participando desse convite especial da minha amiga Aline, né, que tem me convidado. E hoje eu preparei assim umas falas na realidade do meu povo. Aí eu vou explicando alguns conceitos na maneira como a violência e também outros tipos de preconceitos que nós indígenas do povo do MS passamos, que é transmitido através da música, que é através da arte. Bom, eu nasci na aldeia Mambai, que é aqui perto de Dourados. Atualmente moro em Dourados porque eu sou acadêmica, eu sou professora. E aqui na região onde eu moro, na maior parte, os indígenas não querem mais falar o seu idioma, que é a língua materna, por conta da pressão psicológica, por conta das pessoas zombarem ou zoarem. Então, eu vejo que nos dias atuais, isso faz muita falta para os jovens. Então, aí que eu entro, por exemplo, trazendo as músicas mesclado entre Guarani e o português. Isso faz com que a nossa identidade permaneça, né? Que para as pessoas verem que a gente existe, que a gente tem a nossa cultura viva e as pessoas que muitas vezes não enxerga, né? Tudo isso para eu chegar a esse ponto, a gente tem no território uma preparação, mas nem todas as pessoas são escolhidas para fazer alguma coisa especial no território. Então, a gente acredita-se que quando uma pessoa nasce para fazer a diferença, ela já vem enfrentando toda a resistência, toda os desafios desde a infância. Então, no meu povo, a minha mãe é Guarani Andeva, meu pai é Kaiowá. Então, eu sei na verdade, eu convivo com a cultura do meu pai e também, ao mesmo tempo, a cultura da minha mãe. Por isso que o meu conhecimento sobre o Guarani Kaiowá, ela é muito grande. Então, isso me faz tornar uma pessoa forte hoje. Então, para vocês verem que desde a infância, as crianças indígenas, elas são treinadas para encarar o desafio, mas não
conseguem, né, depois de adulto, ou conseguem, por exemplo, ultrapassar a sua adolescência, porque muitas vezes eles não conseguem caminhar, né, ou conseguir o seu sonho, ou realizar aquilo que eles almejam por conta desse racismo e preconceitos que muitas vezes a gente sofre em todos os cantos que a gente vai, seja ela no posto de saúde, educação, em vários lugares que o indígena está presente, muitas vezes sofre algum tipo de preconceito. Então, sempre tem uma mulher lá junto com seus filhos, nesse espaço, e presenciando sempre algo desse tipo. Então, quando eu era criança, já fui preparado. A minha avó sempre dizia que eu ia ser essa pessoa que eu sou hoje, que é a comunicadora. Quando eu fui batizada Dandacunha Poturoru, eu não gostava desse nome. Eu falava assim, sabe aquela criança que você, quando alguém fala algo para você, você não aceita aquilo? Então, na minha época era assim, eu falava, nossa, por que que esse nome? Por que que, por exemplo, o meu nome não seja, por exemplo, Itaveraí, que significa pedras brilhantes, que é um nome mais curto, que é um nome mais fácil? Então, sempre questionava, eu sempre fui aquela criança que questionava meus pais, meus avós, perguntava por que isso, por que daquilo. Então, eu convivo a cultura dos Kaiowá, tanto Guarani e Andeva. Muitas vezes as pessoas confundem, falam, os indígenas são todos iguais. O sentimento, a forma de agir são todos iguais, só que na verdade não funciona assim. Os Kaiowá têm o seu próprio idioma, língua, a crença. Também o Nhandeva também tem a mesma. Então, nunca é a mesma coisa. Então, isso, eu trago isso hoje em dia na música. Bom, essa é a parte da minha infância, né, que eu falo mais sobre a minha experiência. E quando eu fui para a adolescência, eu presenciava muitas vezes as meninas que nessa idade ela já tinha filhos, casava cedo, e eu observava por que que isso acontecia, né? Por que que isso acontecia? Muitas vezes a gente vê, eu estou ouvindo muito barulho, desculpa, pessoal, eu não sei se Acho que a Dida está com o microfone ligado. Por favor, se puder desligar. Então, isso que eu estou falando para vocês é como que eu cheguei na parte da área musical. Nessa fase, eu era muito observadora na minha adolescência e questionava aquelas meninas. Pô, por que que você não estuda? Por que que você não corre atrás dos seus... Quais são os seus sonhos? E muitas vezes elas colocavam uma dificuldade, por exemplo, que os pais não são boa financeiramente, porque muitas vezes os pais não são, são analfabetos, na verdade, e outros são o português, né, a língua, que é os desafios. Eles querem fazer amizade com o indígena e muitas vezes não conseguem conversar, falar, não conseguem expressar seu sentimento. Então, desde criança, como eu já falei, a gente já é preparado para isso. Por exemplo, no território, as crianças andam muito livre, né? E isso afeta a gente, por exemplo, na nossa adolescência. Por quê? Quando a gente é criança, quando a gente tem mais ou menos uns 6 anos, a gente é proibido, assim, a gente, no território, a gente ouvir conversa de adulto, ficar por lá, só aquele que é escolhido que fica, por exemplo, para olharem como é feito o artesanato, os adereços, quando tem um ritual assim de passagem de nome, passagem de, por exemplo, de puberdade dos adolescentes, tudo isso para você observar e aprender, mas nem todas as pessoas são escolhidas. E eu era essa pessoa, eu era aquela criança que, na nossa linguagem mais conhecida, é enxerida, que as pessoas falam. Eu era aquela criança que ia participar de tudo, mas sempre questionava por que isso?
E isso, hoje em dia eu aprendi que aquilo era para mim uma preparação, e quando meus pais descobria que eu estava lá sem querer que eles permitissem, e eles me davam uma disciplina, e aquilo eu odiava, eu falava, nossa, por que que eu não sou como aquela criança que vive livre, que vai correndo atrás de algum bichinho, catar semente, e eu não, ficava lá, escutava conversas de adultos, escutava os mais velhos, dando conselho, e isso, questionei muitas vezes as meninas da minha idade, da minha adolescência, falava assim, oh, por que que você não estuda? Por que que você... Aí eu vejo isso nas minhas irmãs também, eu falo, oxe, mas está acontecendo isso com o pessoal, a minhas irmãs também, o que será que está acontecendo? Aí eu falo assim, eu sei que eu vim de uma família muito carente, meus pais têm roça, têm mandioca, tem bastante coisas que alimento a gente nunca chegou a faltar. E por que que as minhas irmãs também querem namorar cedo, casar cedo? Aí eu comecei a conversar com elas, e no pensamento deles, elas querem se livrar de um problema, mas sem saber que elas têm um grande problema ainda que vai enfrentar lá na frente com os filhos. Aí que nasceu uma música que se chama Cristal Quebrado. Esse Cristal Quebrado, ela está no YouTube. Ainda eu não lancei o álbum completo, esse ano eu vou lançar o álbum completo, onde fala exatamente sobre o sentimento das mulheres, sobre a violência, sobre de todas as formas que a gente sofre violações, eu trago isso na música. Então, esse Cristal Quebrado, ela é uma música que retrata a realidade das meninas no território, então, que é mãe solteira, né? Então, essa realidade não está, na verdade, somente no território, está em todos os lugares. Então, na minha visão, assim, de passar essa mensagem para o português, já trazendo de que isso não acontece só no território, isso também acontece em todos os lugares. Então, esse é o que a Narandá, uma mulher cantora, que leva são a realidade das mulheres vividas, seja ela no território ou fora do território. E a outra música que me marcou muito foi quando como eu sou acadêmica, eu fazia muita pesquisa, a gente vai muito no território, quando tem Jirosucucu, que é uma dança prolongada do povo kaiowá. Nesses lugares eu ia, encontro de jovens, Guarani Kaiowá, e nisso eu observava muito dos jovens, como é que era a convivência deles, como é que era esse coletivo nos dias atuais. Eu vejo que cada um anda muito por si, cada um depende muito de si. Aquela coletividade, aquele afeto que a gente tinha no passado, a gente não tem mais nos dias atuais, porque a invasão cultural, ela chegou e arrancou, parece que aquele afeto que a gente tem, que deixou a gente meio que separado, assim. E isso também afetou a nossa crença, a nossa cultura. Com isso vem a evangelização no território, não que seja isso errado, né? Mas assim, demonizando tudo que a gente usa no território. Por isso que a casa de reza constantemente são queimadas no território. Por que que isso acontece? Eu vou contar uma história para vocês aqui, uma história real que aconteceu no território, que era assim: a minha avó, ela é uma anciã espiritual. Ela vai completar 111 anos esse ano, agora em setembro, aniversário dela. E ela é uma senhorinha que ela não larga a sua cultura, os seus rezos por nada. Ela odeia a igreja, ela não gosta de igreja de jeito nenhum. Por quê? Nessa época que eu falei para vocês que eu era criança, que ela me falava da cultura, ela falava assim, olha, ela disse que não aceita, mas ela aceita que o pessoal vai lá falar de Deus, da Bíblia para ela, mas ela fala assim, olha, a minha cultura, os meus rezos, eu não largo. Então, várias vezes o pessoal da igreja chegava lá e falava, joga seu baracá no rio, pega o seu cocá, joga no rio. Esses artesanatos de bichinho, você tem que jogar no rio, porque o mal está lá. Outro é
o grafismo, né? O grafismo que a gente usa é do diabo. Então, isso que as pessoas de fora levavam para o território. Então, a minha avó não gostava. E eu, como eu sou aquela criança muito extrovertida, ia escondido na igreja dela. Eu morava com ela até os meus 12 anos, ou seja, desde os 7 anos minha mãe me deu para minha avó, porque diz que eu era escolhida, porque era andar com Nhaputirorã, significa mulher afro-brilhante, carismática e comunicadora. E hoje em dia eu sei por que é esse nome. Então, eu convivi com a minha avó desde os 7 até os 12 anos. E nisso eu ia escondido na igreja. E ela ficava muito brava. E a gente tem um trilheiro que levava para a igreja. Então a gente mora bem perto da igreja. E um dia, por que eu fui na igreja? Porque a minha colega diz assim para mim, lá tem coisas deliciosas, o pessoal de fora traz um bolinho, traz refrigerante. Aí eu falava assim, o que é refrigerante? Ou seja, eu era aquela criança que a gente mora muito afastado da cidade, que refrigerante, essa bolo, essas paradas assim para a gente é mais novidade. Daí eu falava, o que será que é isso? Que gosto será que tem? Então eu fui por curiosidade. Aí eu ia escondida, só que assim a minha avó já me esperava já. E quando eu voltava, minha avó falava assim, ó, estava indo. Aí eu falava assim, não, eu fui levar tal coisa. Eu falava, não, minta para mim. Aí eu falava assim, não, eu fui na igreja. Então, ela não gostava que eu ia para a igreja porque ela sabe que isso, no pensamento dela, afastaria a nossa cultura, a nossa crença futuramente, né? Então, isso foi acontecendo. E eu questionava ela, falava assim, olha, por que a gente não pode? Aí falava assim, você não viu o caso que aconteceu lá no território? Aí eu falava assim, mas por que, vó? Queimaram a casa de reza. Mas por quê? Aí eu falei, não, eu não sei, a minha avó não sabia explicar, mas teve um dia que a gente estava, o meu avô plantava arroz. Aí ele estava colhendo arroz e a gente estava socando o arroz no pilão assim gigante. E eu estava lascando nisso, eu escutei uma pessoa que aprendeu o idioma, a língua materna, que é o nome indígena. Lá, o nosso vizinho falava assim, chamava todo o nome dos vizinhos que era daquela igreja na oração, né, segundo ele, e falava assim: o anjo do Senhor mandou que aquela casa de reza fosse queimado, tipo assim, aleluia, aleluia. Aí falava isso, aí eu falava assim: vó, você está escutando? Aí o anjo do Senhor disse que mandou, e eu era criança, falei assim: e esse anjo, vou ir agora, o pessoal, esse anjo, será que tem mal lá? Daí fala, joga tudo, sabe? O Senhor está mandando para jogar um baracá fora, atrai coisa ruim, os pocários, os adereços. Aí, tipo, falava em língua estranha e falava de novo. Hoje mesmo, Deus vai usar alguém, um homem, um anjo, para ir lá queimar. Então, aquilo não saía da minha cabeça, e quando foi 8 horas da noite, queimou a casa de reza que a gente tinha lá. Ou seja, na minha cabeça, desde pequena, já ficou assim, nossa, mas como assim? E isso causava dúvida em mim, mas por que o anjo foi lá, queimou a casa de reza? Como assim? Tipo assim, aí a minha avó falava assim, por isso, aí falou assim, você viu? Por isso que eu não quero que você vá lá, porque eles falam que demonizam tudo que a gente tem. Então, até hoje, essa intolerância religiosa acontece no território. E aqueles que se curvarem, tipo, diante deles, eles dominam. Hoje em dia, a aldeia inteira está dominada pelo neopentecostais. Perdão falar, não sei se vocês são, mas eles causaram uma invasão cultural totalmente errado, assim, no território. E isso, como que isso funciona na música? Tudo isso que eu estou falando para vocês afeta o psicológico dos jovens, onde leva a cometer o suicídio, né? Então, esse tipo de violência que acontece no território não atinge somente as crianças, os adolescentes, atinge um público geral. Então, o suicídio no território agora é muito alto, vocês podem ver nos jornais. Nisso nasceu a música de Assutatá, que também está no YouTube. Ainda não lancei o álbum geral para outras plataformas,
E esse Jacitatá, ela, que é a lua de fogo, ela retrata de um jovem, que é um amigo meu. São dois, na época a gente era adolescente, vizinho, e esses dois jovens tinham um sonho. E nisso também eu tinha um sonho. Eles eram mais velhos, que eu tinha 18, eles já tinham uns 19, 20, e já estava na faculdade. E eu, com 18, estava recém saindo do ensino médio e queria saber como é que era o mundo lá fora. Queria saber como é que eram os jovens, as pessoas. Para mim, morando naquele confinamento no território, que fora do território as pessoas iam me acolher bem, as pessoas iam me tratar de uma maneira tão agradável como a gente trata as pessoas no território. E eles já chegavam e falavam assim: olha, na faculdade é assim, as pessoas não dão bom dia, boa tarde para um indígena na rua, na cidade. O pessoal da cidade não quer que você, se você é indígena, não quer que você seja vizinho deles. Aquilo eu falava assim: será? Aí eu falava assim: mãe, o pessoal está falando que na cidade daqui é tudo isso, isso. Sabe quando a criança ouve uma conversa fora e depois vai lá contar para os pais? Aí minha mãe falava assim: é isso mesmo, é isso mesmo. E eu nunca, assim, cheguei a sentar com eles e perguntar, mas daí teve um ritual que a gente chama batismo do milho branco, que é a Vati Monoki, onde os anciãos batizam o alimento do ano, né, onde eles faz troca de alimento, os rezos, e nisso os dois estavam juntos. Um cursava química, o outro física. Então eu comecei a perguntar, eu falei, olha, daqui a um ano eu quero entrar na faculdade. E como é que é lá? Como é que é a vivência lá? Aí eles novamente falaram, olha, você vai enfrentar vários desafios, só que desafios bem pesados. Aí falava assim, olhava para mim e ria, e falava assim, isso aqui você não vai aguentar. Aí falou, por que eu não vou aguentar? Porque falou, imagina nós que somos homens, a gente muitas vezes mal e mal a gente aguenta, imagina você, mulher. Ela falava assim, não, eu tenho a forças ancestrais comigo, a gente ria assim. E eu falava assim, mas por quê? Por que que vocês acham que vocês não vão conseguir? Aí fala assim, quando nós indígenas passamos no vestibular ou algo do tipo, tem alguma comemoração especial no território. Mas quando você volta como derrotado, você não pode falar, voltar para o território e falar assim, levar uma coisa muito ruim para o território daquilo que você sonhava tanto que não está dando certo. Então, isso que acontece com os jovens, porque eles não podem falar lá, porque o outro jovem vai pegar rapidinho e vai sentir medo de vir sair do território em busca do conhecimento, né? Trocar esse tipo de conhecimento, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, eles vão ter medo. Então, por isso, muitas vezes esses jovens acabam que guardando para si muitas coisas que acontecem fora do território que acaba cometendo o tipo de suicídio, né? Então, quando eles chegaram a cometer o suicídio, eles falaram que na universidade, onde eles estudavam, eles sofriam muito preconceito. Por exemplo, eles não deixavam os professores não deixavam eles dar a opinião deles, passava a vez deles, os amigos deles desfaziam deles na rua, os colegas deles, por exemplo, ria na cara deles, você é amigo de índio, por exemplo, achava no supermercado, na rua, e quando tem mais de uma pessoa, e os colegas deles estuda com eles, e vê na rua e fala assim, oi, tal fulano. Aí eles abaixavam a cabeça, eu fingia que eu não conhecia. Aí o outro que tá com elas muitas vezes, você é amigo de índio, você é amigo de Índia, sabe? Aí isso deixava eles constrangidos, porque isso que leva essas pessoas a se sentirem inferior. Ou falava assim, fazia as piadinhas, por exemplo, como nós somos bilíngue, a gente fala guarani ou português, faziam piadinha assim, quando erra o português. Por exemplo, eu não sei falar muito bem português, mas eu tento falar o básico. Então, assim também eles. Às vezes a gente trava, a gente fala errado, fala eles, a gente fala, troca elas por eles. Então, é muito normal isso acontecer. E isso muitas vezes não são entendidas, né? De que a gente tem uma cultura, que a gente tem um idioma para a gente poder falar, né? E se comunicar, né?
que marca a nossa identidade forte. Então, nesse período da minha pesquisa, assim, de convivência, nasceu o Jacitatá, que é a lua de fogo, que vocês podem conferir também depois. Eu tinha falado para a Aline que eu ia cantar, né? Assim, com sonzinho, mas acabei não dando certo por conta do carregador da minha caixinha pifou, então falei, então não é para ser, mas eu vou mandar a galera ir lá no meu YouTube depois e eu vou mandar link para a Aline, depois ela pode distribuir para vocês a música, aí vocês podem sentir, né, um pouco do que eu estou falando aqui. E nesse processo, né, caminhando, vendo todo tipo de violência que acontece com a gente, né, com o nosso jovem, com criança, teve a minha época assim de adolescência, eu fui para a fase jovem de 18, 19 anos, eu falei assim, eu via todos esses acontecimentos, as mães sendo mãe solteira e tinha dificuldade, perdi meus amigos, eu falava assim, pô, será que é isso mesmo? Acho que está na hora de eu sair um pouco desse confinamento e ver como é que é o mundo lá fora. Aí, quando eu falei isso para minha mãe, tem certeza que você está preparada? Eu falei assim, não sei, mãe, mas é melhor eu ir lá ver o que está acontecendo, como que as pessoas são, para depois eu vir falar para vocês. Então, quando eu passei no vestibular, eu peguei minhas coisas, eu falei, vou embora para Dourados. E quando eu vim para cá, realmente eu senti muita pressão, né, assim, psicológica. Eu levei 2 anos para me adaptar na universidade, porque as pessoas que olhavam para mim me achavam muito inferior, né? Por vir de uma escola pública, muitos dos meus colegas eram estudante, já era técnico de algo, nossa, cada um já tinha uma formação e eu vim de uma escola pública, a única coisa que eu tenho é que eu sou formada na minha cultura, na minha crença, conhecimento da minha cultura, né? E isso eles olhavam para mim e me achavam inferior, e isso meio que queria bater em mim assim de uma forma, sabe que todo dia você levar uma pancada assim dói as suas costas, os seus braços. Aí tava dando em mim esse tipo de dores assim. Aí eu falei, nossa, eu tô morando já 2 anos aqui na cidade e tô longe da minha família. Aí começou a bater uma depressão, uma ansiedade. Eu falei, eu quero ver meu avô dançando, cantando, acho que eu preciso de um rezo, eu preciso de um canto. E eu falava assim, esses caras aí gostam de mim, eu preciso de um brilho. E foi aí que eu comecei a procurar as pessoas assim que estejam ao meu redor para fazer esse tipo de acolhimento, né? Então isso me faz tudo isso que eu passei me faz ser forte para que eu possa enfrentar um público maior lá fora. Isso pude sentir em mim também, que eu sou guiada pela força dos meus ancestrais quando eu fui em Minas Gerais para cantar com Nando Reis no Rock Espreme, que é um ginásio gigante cheio de pessoas. Tem vários tipos de pessoas lá, com certeza. Então, quando eu comecei a subir na escadinha para subir no palco, eu pude sentir a presença do meu povo, que eu falo assim, nossa, como que eu estou chegando de tão longe? Aí começou a passar um relance assim do território, onde as crianças, a gente não tem uma infância assim, que nem, por exemplo, as crianças que são criadas no apartamento, crianças que são criadas no residencial, que tem todo cuidado, que não pode pegar na terra, que pode pegar uma bactéria, um vírus. Para a gente, não, a gente vive muito, muito bem no território livre, então a nossa imunidade, assim, digamos, ela é outra, sabe? Então, tudo isso veio quando eu comecei a subir naquilo, começou a passar o relance na minha adolescência, de como que eu brincava com meus colegas, assim, fazendo show, assim, meu microfone, nessa época, assim, era espiga de milho,
enrolado com um pano, assim, o meu microfone era esse assim, tipo de brincadeiras assim que eu fazia. Então, quando eu peguei aquele microfone, veio esse relance, mas quase que eu me emocionei assim, diante de todos, eu falei, não, hoje não é hora de eu chorar, hoje não, é depois eu vou chorar, que é hora de eu falar. Então, foi naquele momento que eu comecei a fazer um discurso, né? Naquela época, a gente estava sofrendo muita perseguição da casa de rezas, era muita violência, até hoje, né? Então, eu fui lá fazer essas denúncias, cantei com ele, e foi aí que eu percebi que o quanto nós, indígenas, a gente enfrenta desafio para a gente chegar a qualquer espaço, para a gente poder ter um poder de fala, que não é fácil um indígena colocar a cara dela, a cara dele e já começar a falar. Não, para isso enfrentou vários tipos de obstáculos, problemas nesse trajeto, né? E leva esse conhecimento para todas as pessoas que acreditam na gente. No caso, muita gente ria da minha cara, que olhavam para mim e falavam, nossa, esse daí canta. Ou assim, ah, você canta mesmo? Faz uma palhinha para mim, dá uma palhinha para mim. Aí isso eu falava, nossa, até hoje. Aí eu falo assim, não. Quando alguém começa a duvidar de mim, eu falo assim, não. Se você quiser ouvir uma palhinha, vai no meu show. Aí a pessoa, nossa, como você é assim? Você é muito quieta. Então, pessoalmente, eu sou uma pessoa muito. Eu gosto de conversar quando uma pessoa conversa comigo, mas quando uma pessoa não conversa comigo, eu gosto muito de observar. Então, isso muitas vezes causa dúvida nas pessoas. Ah, ela canta, ela escreve. Eu sou escritora também, eu estou para publicar um livro. E quando eu falo disso, as pessoas, você é escritora também. Aí, me escreve, fala um poema para mim. Aí eu falo assim, quando eu estiver bem tranquilo, eu falo, sabe? Porque eu sou poeta da mata e eu tenho que respeitar aquilo que está dentro de mim e aquilo que as pessoas ao meu redor estão sentindo. Então, eu não posso chegar em qualquer lugar e já falar, esse daqui eu escrevi, esse daqui foi para você. Não. Então, toda vez que eu vou fazer um show, eu deixo a ancestralidade me guiar. E nisso, muitas vezes, eu solto algumas palavras onde bate no coração das pessoas, do público, depois me procura no camarim e fala, nossa, como você aceitou, como você é uma pessoa, você não conhece a minha vida, e você naquela hora falou, tocou muito comigo, muitas vezes as pessoas choravam, as mulheres choravam, e isso eu pude ver que eu não sou apenas sozinha, sabe? Por mais que as pessoas vejam o meu físico assim, era andar sozinha, não, eu tenho várias pessoas, né? Eu acredito muito que várias pessoas, os anjos, né? Os nossos guias, os nossos guardiãos, sempre usam a gente para poder passar uma mensagem, para a gente poder falar algo que está dentro da gente e levar isso através da música. Então, com esse tipo de violência que acontece no território com as mulheres, também nasceu uma música que se chama A Dor de um Parto. A Dor de um Parto, ela não está no YouTube, mas porém nesse álbum que eu vou lançar esse ano, ela vai vir junto. E ela fala muito sobre as mulheres que perderam seus filhos dentro do hospital por negligência médica, ou seja, pela violência, né? Muitas mulheres no território relatavam que quando chegavam no hospital, eles não eram atendidos assim de maneira muito que deveriam, né? Então essas crianças, as mulheres passavam a hora de que essa criança nascesse, perdia muita água, perdia um líquido, na verdade, que está dentro e chegava a morrer, né? Então, a dor de um parto, ela é assim, ao dar a luz, minha vista se escureceu, acordei sem você do meu lado, o meu mundo acabou, você partiu,
sem poder me dizer um adeus, mas eu sei que olha em mim, um dia vou te encontrar. Então esse refrão nasceu de uma mulher, né, que falava isso, que um dia ela vai encontrar esse filho que foi morto aqui na terra. E não só dos indígenas, mas em todas as mulheres, seja ela cidade, aldeia, e nisso também veio o feminicídio, né? O feminicídio, eu lancei o clipe na época da pandemia, eu acho que a gente, recém quando a gente estava saindo, agora eu não me lembro, mas ela está disponível no YouTube, a música Feminicídio, que retrata a violência, né, contra as mulheres, que repercutiu muito no Brasil, até fora do Brasil, a música, e teve uma emissora da Espanha que queria que eu cantasse isso na versão espanhol, mas ainda eu estou pensando, porque a música, ela bem acerta no coração das pessoas. Então, esses são a base, né, de como que eu vim parar, né, como que eu vim parar na música, trazendo, né, as minhas vivências, né, como que eu me tornei essa pessoa hoje. Então, é mais ou menos isso. Eu não preparei um tema muito específico, mas eu sinto que eu estou muito aberta, né, agora para conversar, para dialogar. Então, veio essa para eu poder compartilhar com vocês essa trajetória, né? E lógico que eu também sou uma pessoa fraca, eu também sou uma pessoa ser humano, né, que come, que bebe. Então, muitas vezes eu não sou tão forte, né? Eu também preciso de um apoio, eu também preciso de um ombro amigo, de uma boa conversa. Então, faz um ano que eu perdi a minha mãe, ela foi assassinada, ela foi queimada, né? E pela intolerância religiosas, né? Então, até hoje, eu ainda, né, me recupero, ainda estou caindo em si, que muitas vezes eu sinto falta de carinho de uma mãe, um afeto, um conselho. E nessa hora que eu ligava para ela de manhã, que a gente tinha um ritual de conversar, batia muito desespero, assim, até esse tempo atrás. Ou seja, eu sumia muito na rede social por isso, porque eu conversava muito com minha mãe 3 horas da manhã, que é um horário que a maioria dos anciãos acorda, faz o chimarrão, faz os rezos. Então, desde 3 horas, a gente conversava até 4h30, 5 horas, assim. Quando ela faleceu, eu comecei a sentir muita falta desse período que a gente conversava. E quando eu vou viajar, por exemplo, eu vou no show, primeira coisa que eu ligava, eu falava assim: mãe, eu estou viajando, eu vou para tal lugar. E nisso ela falava assim: vai, mas não deixe que a energia das pessoas te sobrecarregue. Observa quem realmente gosta de você, quem realmente está do seu lado e quem realmente vai te acolher, quem realmente vai escutar a sua voz. Você tenta se aproximar dessas pessoas, não vai com aquelas pessoas que fingem que apoiam, fingem que ouvem e deixa a nossa história de lado. Então, isso eu levo muito, né? E isso bate também a saudade quando eu vou fazer alguma apresentação, que vem esse tipo de saudade, assim, de que eu sinto, que eu estou compondo agora uma música, né, que depois que a gente se foi, né, depois que a gente se vai da terra, o que a gente deixa é a saudade, né, para aquelas pessoas que gostavam da gente, seja ela nossos filhos, nossos netos. Então, tô fazendo inúmeras composições relacionadas a isso também. É isso, pessoal. Eu fiquei feliz que eu vim aqui, eu estou livremente conversando com vocês, trazendo um pouco da minha trajetória, e eu estou muito aberta agora. Se vocês quiserem fazer uma pergunta específica de algum tema, eu fico aí na disposição. Muito obrigada, Narandá, pela, né, por compartilhar com a gente, né, essa questão
a sua cultura, né, essa ligação, né, com a arte, como que você tem usado, né, a sua criatividade. Parabéns, né, pela coragem, pela sua criatividade, por expressar temas tão sensíveis, né, que quem mora aqui no Mato Grosso do Sul sabe o quanto isso é sensível, né, que o quanto a sociedade tenta esconder isso, né, da violência que ocorre nos territórios, a violência doméstica, né, feminicídio, o suicídio que ocorre, né. Então, pela sua coragem, né, por colocar através da arte, expressar através da arte sistemas tão sensíveis, né? E agradecer, né, o seu relato, que eu acredito, assim, que o objetivo dessa live é poder compartilhar com as pessoas, com os interessados, com os profissionais de saúde, com os psicólogos, para que conheçam melhor a cultura indígena, né, especificamente aqui a Guarani Kaiowá, o quanto é importante, né, conhecer a cultura para poder desenvolver, né, fazer intervenções nos territórios, né, junto à comunidade indígena. Então, agradeço, assim, muito a sua presença, por você ter tocado em tantos temas, assim, que é muito importante pensar, né, que cada território tem suas particularidades, né, suas demandas, seus desafios, e o quanto você foi, assim, pontual nos temas sensíveis aqui nos territórios, né, Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela participação. Jurema, você quer falar alguma coisa? Sim, então queria agradecer, né, muito a Narandá por estar aqui. Esse espaço, ele é um espaço político, tá? Né? E política no sentido de resistência. Então, quando eu conversei com a Aline foi minha aluna lá em Osasco, em São Paulo, e aí eu entrei em contato e nós, né, construímos esse projeto porque nós estamos vivendo uma violência do domínio, né? Então, esses grupos, eles, é, têm, né, esse objetivo do domínio, e isso significa o apagamento das memórias, né? E aí, Anaranda, eu vi os seus vídeos, e aí agora a sua fala, ela me remete a duas questões fundamentais. Primeiro, o quanto que a arte ela é fundamental na nossa vida, né? Eu falo para os meus alunos que se você quer de fato ser um analista, mas a gente tem que estudar muito, e no meu caso eu sou uma psicanalista, a gente tem que estudar psicanálise, mas nós temos que conhecer a arte. Ela que vai nos falar do outro, né? Porque então a arte nomeia o indizível, né? Então você consegue, né? A sua arte, ela traduz essa dor. Então, isso e por isso que você é tão resistente, né? Porque a arte de cá para cada, ela vai nos salvar de alguma maneira. Então, você é essa porta-voz, né, dos seus ancestrais através da arte. E a outra questão que eu achei extremamente importante, né? Então, que é uma arte que vai nos remeter à língua, né? Eu vi materna, eu vi nos seus vídeos o quanto que você traz a importância da língua. Então,
eu escrevi um pequeno texto só para não perder as ideias, né? Podemos pensar na língua materna aquilo que inspira e nos precede. Língua que deixa traços, que são os traços, que são marcas, pegadas, vestígios, inscrições no corpo. Sempre percebemos quem é o outro pela língua. A língua designa nós e o outro que nós não aguentamos, que vai ser o estrangeiro, que o estrangeiro também está em nós. Quem não fala a mesma língua é silenciada. Por que silenciada? Porque a outra língua nos angustia de encarar o estrangeiro. Falar outra língua é mostrar o estrangeiro em nós. A outra língua se habita. A colonização é quando a outra língua deve ser morta. Assim, as línguas riquíssimas indígenas são resistência. E nós, não indígenas, devemos pensar como as outras línguas são, como num processo de terapia, entrar em contato com uma outra língua, com essa língua materna. Então, a língua, ou as línguas maternas, né, são este, não é só um meio, é o próprio espaço da vida, né? Então, é isso que está em nós e que nós devemos, de alguma maneira, né, poder mostrar e a sua música, né? Quando você escreve e é isso, é essa força, essa língua que reaparece. Então, muito obrigada e é por isso que a arte, né? Quando na pandemia uma das coisas que mais eu senti falta foi entrar em contato com a arte, porque a arte faz a gente respirar. Então, eu te agradeço por esse respiro, Ananda. Obrigada, querida. De nada. Nossa, eu fiquei muito feliz de ouvir esse poema que você escreveu. Eu lembro que eu já fiz várias lives com as escolas, universidade, e teve uma época também que uma das escritoras, ela também escreveu. Acabou a palestra, né? Aí ela falou: Nossa, com sua fala eu escrevi esse poema. Aí eu escutei, ela terminou, eu falei assim: eu quero levar isso daí na música também, para dizer da onde nasceu essa ideia. Então a gente constrói algo, tudo para a gente, que nem você falou, é arte. Eu estou aqui conversando, você já produziu uma. E isso eu já pego, por exemplo, já transformo isso em música. Então, todo momento a gente tem contato, né? A gente tem como a gente dialogar um com o outro. Isso quando a gente a gente já, para mim, assim, já que a gente já saiu do território e a gente já está adaptado a esse lugar. Aí eu pergunto, mas e aquelas pessoas que não saíram ainda do território, estão lá, ainda não têm essa conexão com outras pessoas, mas eles vão compartilhar esse tipo de coisas como? Então, resta a gente, né, a gente que saiu do território para levar uma esperança para eles. E nem eu falei no início, a gente nunca deve levar uma coisa ruim, né, daqui. Por isso que muitas vezes os jovens chegam a cometer um suicídio, porque eles não podem, porque os anciãos falam para a gente, quando vocês vão lá, enfrentou vários desafios, ela não vem trazer isso para os jovens, porque os jovens vão ficar com medo de sair. Então, o nosso psicólogo, né, psicóloga no território são os nossos líderes espirituais, que são Nyanderu e Nyandesu, que se chama, né? Que são aquelas que se comunicam através do rezo com Tupã Nyanderu, que é Deus,
e ele passa uma mensagem para a gente, né? Então, quando a gente se sente, por exemplo, quando a gente precisa de alguém para conversar, no território tem psicóloga, mas nunca que eles vão saber entender, antes de aprender sobre a cultura, eles nunca vão arrancar algo de um paciente indígena, porque eles estão muito escondidos. Então, como sou professora, eu também tenho alunos psicólogo que eu ajudo, né, para como que eles podem chegar no paciente Guarani Kaiowá para eles poderem se expressar. Aí eu começo a falar, a primeira coisa que vocês têm que ver quando vocês estão chegando no território, tudo é análise. Isso para quem é psicólogo, sempre eu falo, tudo é análise. Vocês vão chegar no território, primeira coisa que eles vão te oferecer, um copo d'água, um pedaço de alimento. Aí, e você falar, obrigado, obrigado, eu tô cheio. Ah, não, não precisa não. Então, eles já sentem que você está lá por outro motivo. Você não querem estar com ele naquele espaço onde eles vivem constantemente, como é que é, produzindo o conhecimento, o alimento para ser compartilhado, e eles entendem que você não quer comer com eles, beber com eles, mas você quer algo, mas só que eles não vão te falar. Então a gente tem muito, tipo assim, é um segredo que está gravado, mas é um segredo que eu falo. Quando você vai no território, se o ancião te oferece um copo de água, se o ancião te escolhe, esse daqui é um alimento especial da nossa cultura, come, nem que seja um pedaço, bebe, nem que seja um pouquinho, mesmo que você finge que você está bebendo, sabe? Porque isso faz muita, muita diferença na nossa vida, porque a gente consegue, nossa, eu acho que ele gostou da aldeia. Mesma coisa quando alguém vem na sua casa, por exemplo, você quer agradar e às vezes você sente que a pessoa não tá meio desagradável, desconfortável. Assim também quando alguém chega no nosso território, quando psicólogas vão estudar a gente lá, né, o que que a gente tem, eu vejo muito isso na minha tia, nos meus primos, as pessoas que trabalham, né, que não são indígenas, que vão no território, eles recusam água, comida, ou até de sentar. Às vezes eles pegam, às vezes não tem cadeira assim, eles pegam um pedaço de madeira que eles mesmos fazem como cadeira, leva para ele, senta aqui. A pessoa, não, não, eu tô tranquila em pé. Aí isso mais uma patada para eles. Aí vem uma criança, você quer? Tipo, alguma coisa que come? A criança, não, não, obrigado. Aí toda hora assim, olha, ou tipo assim, espanta algum bichinho, olha pro tênis se tá sujo, vai lá, pega um paninho, vai limpando, e toda hora olha. Aí para sair desse, às vezes o Anhandesu, ou alguém dono da casa, chega e fala, eu tenho uma plantinha lá, um cacho de banana, ou uma mamão, você não quer levar? Não, não, obrigado, eu compro lá na cidade. Mais uma patada. Então, eu vejo muitas falhas, assim, quando o não indígena vai no território, às vezes por conta de não ter antes uma palestra ou algo que falasse, né, de como que você deve chegar no território, seja ela profissional da área da educação, saúde, de qualquer área que não é indígena, né, que precisa primeiro entender a forma, entender como que vai ser recebida, como que então exigir uma capacitação, digamos assim, antes de você ir para o território, porque senão você mesmo acaba que levando alguma coisa para eles lá, tipo, depois eles ficam, tá fulano veio, nossa, eu queria tanto que ela levasse aquela banana, eu queria tanto que ele provasse aquela comida, eu queria tanto que ele sentasse lá na rede, tipo, então fica esses daí, depois que essas pessoas forem embora, fica um sentimento, sabe? Então, isso que eu queria falar também para vocês que são psicólogos, se já é, ou futuro, não sei se tem acadêmico também, quando vocês forem no território, ser mais, observar mais nesse sentido, porque nós não tem muita, a gente não tem muita coisa, por exemplo, a oferecer, mas a gente tem simples coisa, uma caixa de banana, mamão, mandioca, um copo de água, um suco natural
maracujá, acerola. Então, essas paradas assim a gente tem para oferecer, muitas vezes a gente é recusado assim. Então, eu vejo muito isso também na parte dos profissionais, né, que chegam lá. E muitas vezes eles mesmos acabam que colocando uma barreira, um bloqueio para o paciente não falar daquilo que sente. Aí, primeira coisa que eles já vão ver que a pessoa já não quer, alguma coisa já não quer deles. Então, aí pensa assim, como é que eu vou falar do meu problema uma pessoa que nem toma água comigo? Ou, tipo, observa tudo, entendeu? Então, isso que eu queria falar também, finalizando a nossa roda de conversa e agradecer a todos vocês também pela paciência, né, de estar aqui me ouvindo. Se for depender de mim, a gente vai amanhecer aqui falando. Tem muitas coisas que eu gosto de compartilhar sobre a cultura. Se tiver um tema específico, a gente traz, mas eu espero muito, muito voltar, né, no próximo encontro, assim, da gente conversar, da gente dialogar. Então, eu gosto muito, muito de falar da minha cultura. E esse daqui é a minha primeira live, né, do ano, e eu já fiquei muito feliz, porque eu já pude sentir a energia, né? Ai, tô toda arrepiada aqui já, de cada um de vocês, mesmo que eu não veja quem tá, né? Mas os nossos ancestrais sabem quem tá aqui, é porque tem algum plano na vida de cada um, futuramente vai conhecer uma aldeia, ou já conhece, ou para alguma coisa eles estão te preparando. E essa dica que eu estou dando para vocês, com certeza vai valer futuramente para cada um de vocês. Muito É isso. obrigada, Narandá, pelas dicas importantíssimas, né? Que é muito importante os pesquisadores, os professores aí conhecer, né, a cultura, né, com quem do povo com quem está trabalhando, né, está conhecendo, que às vezes pode ser uma barreira mesmo isso, né? E são coisas assim muito importantes. Uma pessoa assim, só para finalizar, se você quiser comentar, ou então a gente pode escrever e passar lá para o grupo. Ela está perguntando, a Dida Farias, ela está perguntando assim, como que os estudantes, né, que vão estudar fora dos territórios, né, como que, a escola, a universidade, os professores poderiam estar ajudando assim as necessidades, quais as necessidades que eles precisam, que eles têm, né, no seu ponto de vista. Ela faz parte da CAIAPI, na Unicamp, que é uma rede de apoio. Aí, se você quiser comentar brevemente ou depois passar lá para o grupo. Então, a dificuldade, assim, de quem está saindo do território, indo para morar fora, né? Primeiros desafios que enfrenta por exemplo, quando chega no lugar, a parte do quem vai morar ao redor, sabe? Quem vai morar ao redor seria quem? Os vizinhos, né? Como que vai ser acolhido na universidade? Então, existe toda essa trajetória, assim, de que eles enfrentam um desafio, primeiro, chegando na cidade, né? Por exemplo, desculpa, gente, é que meu filho acordou agora, tá na hora dele acordar, então por isso que tá um barulho de criança chorando. Então, existe um desafio que eles enfrentam, mas para isso eles têm que estar preparados. Por quê? Primeiro, financeiramente, né? O que, por exemplo, na minha época, quando eu vim para a universidade para estudar, eu já tinha eu vendia bombom no ensino médio, eu fazia bombom. E eu aprendi com uma professora minha do nono ano como fazer um bombom. E quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu vendia muito, muito bombom. Então, vocês podem ver acho que no meu Instagram tem uma foto onde está eu, um uniforme escolar e um bombom. Então, nisso, o que eu ganhava, por exemplo, na hora do recreio eu vendia, eu já guardava, porque futuramente eu já pensava, futuramente eu vou
eu vou estudar fora, eu vou precisar de dinheiro para poder me manter, pagar um aluguel. E isso eu fui juntando. Era pouquinho, mas eu fui juntando até chegar a um certo valor para que eu possa chegar no lugar e me manter, porque ninguém, assim, quando você é de uma família muito humilde, seus pais não têm condições. Por exemplo, meus pais não tinham condições de me ajudar, porque eles não eram aposentados, não recebiam salário nenhum. Por mais que eles queiram me ajudar, não tinha como me ajudar. Então, eu tinha que me virar sozinha, né? Então, já vem problemas por aí, né? E quem vai te acolher no lugar onde você está? Porque é muito difícil quando você chega no lugar e você, tipo assim, é se diferenciado. As pessoas te olham, oxe, como assim? Eu tenho vizinha, eles falam muito índia, né? Ah, eu tenho uma vizinha índia, eu tenho um vizinho índio. O que será que eles comem? Tipo assim, até chega, passa, olha, observa. Então, existe muito esse tipo de preconceito na hora que você chega na cidade, né, que você vai morar, e depois tem outro desafio quando você vai na universidade, você vai enfrentar tudo aquilo que os professores, os alunos, os acadêmicos, como que eles vão te tratar, né, nesse lugar, como que eles vão te acolher, porque eles nunca vão te acolher muito bem. Vai te acolher uma pessoa, duas pessoas, mas no conceito geral, todo mundo, né? Hoje em dia que os indígenas estão mais ganhando a visibilidade, porque no lugar onde eu estudava não tinha isso. Então, quando eu entrei no movimento acadêmico, no movimento estudantil, eu comecei a lutar por aquilo. Então, até que em 2022 eu fiz uma publicidade e saí na capa do vestibular da universidade, né? Depois disso, outras universidades adaptaram assim, não sei se é adaptar que fala, mas eles adotaram de colocar, por exemplo, indígena. Às vezes eles colocavam, por exemplo, na capa quando vai sair um vestibular, colocavam negro e uma pessoa branca, e só, e não tinha indígena. Então, no movimento estudantil, eu falava sobre isso. A gente existe, a gente quer aparecer, e quando eu fui, eles me escolheram, falaram assim, Narandá, a gente quer você na capa do vestibular de 2022. Aí falava assim, o quê? Eu? Aí, sim, tá hora você vem. Aí eu falei assim, nossa. Aí quando os meus primos, as minhas irmãs viram isso, ficaram muito, muito felizes e dá uma inspiração para eles, sabe? Aí fala, nossa, como que você saiu na capa de um vestibular? Aí eu sei, quando você acredita no seu sonho, né? É só você não contar para ninguém que tudo se resolve, tudo se realiza. Então a gente enfrenta esses desafios, né? Na verdade, em todos os lugares, no espaço, a gente enfrenta alguns desafios, e isso a gente tem que, para isso a gente tem que enfrentar, a gente tem que se preparar fisicamente, psicologicamente, para que a gente possa levar isso adiante, né? Então, quando os haters virem, né, na sua rede social, você tampar o ouvido e não olhar para aquilo que as pessoas te falam, que te falam muita coisa errada, né? Assim como aconteceu comigo lá no Rock Extreme, muita gente falou que eu era índia do iPhone, na época eu não tinha nem o que comer, aí eles falavam índia do iPhone, falava assim, Índia agora já mora na cidade, então quer dizer que a gente tem que morar só no território, né? Então quer dizer que a gente tem que viver só lá na mentalidade deles, a gente só vive de caça e pesca, né? Então isso que quando a gente vem para a universidade a gente já é preparado, né, de como que a gente vai enfrentar, mas quando você não está preparado, muitas vezes você volta como derrotado e acaba perdendo a mais preciosa, né, que é a sua vida, né? Então, isso que a gente, nos dias atuais, eu luto e falo muito para o jovem não pensar dessa forma, que existe uma coletividade, existe uma rede de apoio, existe pessoas que são legais, pessoas de gente bacana, que ajudam os povos tradicionais, assim como vocês também que estão aí estudando, querendo saber mais sobre a nossa cultura. E sempre levo essas oficinas nas escolas, falar um pouco, né, de como é essa vivência fora da aldeia. Então, esses relatos, assim, esse feedback que vocês estão dando da palestra, para mim é muito importante. Quando eu for dar palestra, eu vou falar assim, tá fulano leu isso, eles são assim, por isso qualquer registro, assim, de encontro é muito importante para a gente,
porque a gente leva a esperança e força para aquelas pessoas que estão lá esperando, né, a resposta, porque a gente é a esperança, né? Nós que estamos no mundo levando a nossa arte, estamos na rede social, a gente é inspiração para aqueles jovens que vão tomar conta, né, depois, quando a gente não estiver mais na Terra, né, que depois que a gente partir. Então é isso, pessoal. Antes de terminar aqui, o meu filhinho está chorando, já está até melodia no fundinho aí de choro. Eu gostaria muito de tirar foto dessa live, eu não sei se a Aline consegue, para eu poder postar, para eu poder depois imprimir quando eu for numa palestra da oficina nas aldeias levar, né, quem são, não sei se vocês aceitam, eu tirar fotinha com vocês aqui na Por mim, telinha. tudo bem. Tem alguém que se contra? Você tira para nós, Aline? Eu não sei como que faz para tirar. Alguém sabe? Você sabe, Jurema? Eu não... Deixa eu ver se meu filho pode nos ajudar. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu, assim, gostaria de agradecer mesmo, né, todas essas reflexões que você traz, né, para a gente, assim, não indígena, pesquisadores, né, que estão pesquisando temas, né, junto aos povos indígenas, e o quanto é importante essas reflexões que você trouxe, né, e também, né, colocar para as pessoas aí, né, quem quiser divulgar seu trabalho, né, que esse importante trabalho de fortalecimento da cultura indígena Guarani Kaiowá e também de denúncias, né, quanto isso é importante. Tirado a foto. Tela? Para mandar para Só vai tirar Narandá. isso aí? Para mandar para Narandá. O meu filho vai tirar, porque a gente precisa de assistência. Aê! Oi. Para onde? Fazendo Então, pode finalizar. Então, Jurema, pode, se você quiser finalizar. Não, eu só agradecendo mais uma vez a Narandá, foi excelente. E, e é isso, né? Esse espaço é para isso. Obrigada, Então, minha querida. muito obrigada. Obrigada a Tchau, todos. até a próxima. Até. Tchau. Tchau.